Deus. Aleluia. Som. Deus. Som. Glória a Deus. Senhor, eu só vou falar para os irmãos também escutarem também os vídeos. Então, devido a gente não ter revista, então eu estou fazendo mais a exposição do texto bíblico da revista e trabalhando os tópicos da revista. E aí a gente vai tentando trabalhar com a Bíblia mesmo para compensar. Então, para os irmãos que também quiserem dar esse aí, é só abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. E aí os irmãos que quiserem acompanhar a leitura bíblica clássica, está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 4, e Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, do versículo de número 9 até o versículo de número 12. Então, são as duas leituras que a gente vai estar realizando aí ao iniciar a revista. O tema é atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Então, o tema da revista será esse. Vou esperar mais uns minutinhos e a gente já vai início. Devagarzinho nós vamos voltando. A leitura é na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4, do versículo 1 até o versículo de número 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. Fica esse chiado. Estou tentando achar o que é o para chiar. Também temos que cuidar, irmãos, vamos estar orando esta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor nesta manhã, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, que estamos aqui reunidos, cujo propósito é reunirmos a tua palavra. Que teu Espírito se faça presente no nosso meio, habite nossa vida, nos ajude nesta manhã, para que possamos ser edificados pela tua palavra, no sentido do ensinamento da tua palavra, ser conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
texto áureo, ele nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo número 1. A verdade prática nos diz assim: a unidade da igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. E a leitura bíblica em classe, como já dito, em Efésios capítulo número 4, que vai do versículo 1 até o versículo número 4, e Colossenses capítulo 1, do versículo número 9 até o versículo número 12. E nos diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na cruz. E o objetivo geral da lição é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão, longanimidade na vida dos crentes. O tópico 1 diz qual é a ideia? É explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. E o tópico 2 é enfatizar que a mansidão produz no crente que promove a paz e conciliação. E o 3 é frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Então eu não vou ficar lendo a revista, né? Até porque quem tem a revista, e aí eu só vou usar os tópicos das revistas como base para discorrer o assunto. Então a nossa introdução, ela diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, Efésios capítulo 3, do versículo 16 a 21, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, que vai do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Paulo vai trabalhar dentro dessa temática, ele vai ensinar isso aí. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Aí, que Paulo, quando Paulo ensina, ele vai ensinando a igreja. Ele falou no capítulo 1 a posição que nós estamos em Cristo, no capítulo 2 ele mostrou a condição da raça humana, depois ele mostrou uma diferença que havia entre os povos, os gentios e os judeus, e aí ele vai mostrando que em Cristo houve uma reconciliação, então esses dois povos agora vivem na unidade. Aí Paulo começa a dar ênfase na questão da unidade. No capítulo 3, Paulo mostra o mistério em Cristo. Em Efésios, na carta aos Efésios, o mistério o que é? É essa unidade, essa união que ocorre entre dois povos, que os judeus, era um povo que tinha as promessas, as heranças, e Paulo mostra agora essa unidade, essa união que vai existir com a igreja, que é o mistério revelado, e em Cristo esses dois povos agora se tornam um. E isso forma o que? A igreja de Cristo, que é
Paulo vai dizer, é onde o Senhor, ele expressa a sua glória, onde ele expressa o seu poder. Então, onde no mundo externo vai se ver a manifestação de Deus, é por meio da igreja. Então, a igreja é o instrumento de Deus que vai manifestar a sua glória e seu poder. E como que a igreja faz isso? A igreja vai fazer isso com a união de povos de diferentes lugares. Creu em Jesus, faz parte da igreja, e a igreja ela é esse instrumento de Deus na terra. Então, tudo isso que Paulo trabalhou, Paulo foi trabalhando no sentido de ensinar. Paulo foi ensinando como que isso ocorre. Agora, Paulo, quando ele começa, por isso que eu peguei a versão revista atualizada, ou revista corrigida, aí veio, acredito também a King James não vai começar assim, ele diz assim, rogo-os, pois. O que Paulo está falando aqui? Paulo, ele está dizendo, é como se ele estivesse gritando, ele falou assim, olha, preste atenção, façam isso. É isso a ênfase que Paulo, não é assim, por favor, ele está falando, façam isso. E aí você vai ver que Paulo vai começar a usar o verbo andar, que é a mesma ideia de Êxodo, quando o Senhor, assim, aquele que observa a sua lei, quando Deus fala assim, anda nos mandamentos que eu te dei, nos preceitos, é a mesma ideia, quem anda naquilo que Deus foi revelado lá no Êxodo, que era a palavra, os mandamentos, então o andar é a mesma forma. É a mesma coisa que quando Deus fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor, seu único Deus, que é o Shema, então é aquela coisa, ó, andar em obediência. Agora você recebeu a revelação, agora você tem que viver conforme essa revelação. Então, Paulo vai agora entrar para a parte prática. Ele vai falar, agora a gente tem que viver. E aí ele vai começar no capítulo 4, mostrar isso na prática. Como? É aí por isso que ele vai usar os atributos. Na verdade, ele lista 7 atributos, mas a lição trabalha 3. E aí, esses atributos é o que vai proporcionar que a igreja viva em unidade. Então, é isso que vai fazer toda a diferença. É como a igreja vive. É como que ela vive. Aí você vai ver que Paulo começa a dizer como que isso é feito. A gente não vai ter tempo de falar, mas no capítulo 4, quando ele começa a falar acerca dos obreiros, né, do serviço, dos ministérios, para ensino, o mestre, pastores, evangelistas, profetas, e aí você vai ver que ele fala que esse pessoal que são chamados por Deus dentro daqueles que foi chamado como igreja, e aí ele mostra qual que é a finalidade, aperfeiçoamento dos santos. E o que é o aperfeiçoamento dos santos? É como nós vivemos no mundo, é como nós testemunhamos. Isso vai muito com o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, a partir do versículo número 3, que Jesus diz que a gente tem que ser luz, sal. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando ali de testemunho, da forma como nós nos comportamos como igreja. Aí eu vou falar uma coisa aqui, estou dando uma introdução antes de a gente entrar especificamente nos atributos. Quando a gente dá muita ênfase, e não é que isso é errado, está errado isso, a gente fala assim, ó, a gente dá muita ênfase na questão assim do mundo, né? Como que a gente deve se comportar no mundo. Mas como que isso é exercitado? Qual é o lugar onde isso começa a ser exercitado? Na igreja. Então, se eu não tenho um bom relacionamento, por exemplo, eu não tenho um bom relacionamento com o pastor Pantera aqui na igreja, que é o meu irmão em Cristo, nós cremos em Jesus, temos a mesma fé, acreditamos nas mesmas coisas, acreditamos no mesmo Senhor, só que uma diferença que a gente tem, a gente já arruma briga, a gente não consegue concordar ou suportar, a gente tem problema dentro da igreja. E pessoas que pensam 99% na mesma coisa. Então, o ambiente por onde isso vai começar, onde a gente começa a exercer a vida cristã, a forma como eu ando em Cristo, é na igreja. A igreja é o melhor ambiente para que isso aconteça. É onde nós vamos começar a matar o velho homem e deixar o velho homem surgir. É andar no Espírito. Então, a igreja, ela é um lugar, é um ambiente propício para exercitar os atributos de Deus. Né? Porque a gente vai ver, quando eu entrar um pouco mais para frente, a gente vai falar sobre unidade. Essa primeira parte eu quero falar um pouco mais sobre a questão da união, da unidade. E aí a gente vai ver que unidade não quer dizer que é uniformidade.
Não quer dizer que todo mundo vai pensar igual. E todo mundo será igual. O pastor Pantera é um negão, eu sou um branco. Né? Aí eu já trabalhei isso com os irmãos numa lição anterior. Aqui no Brasil não tem nenhum problema. A gente não tem essas dificuldades, não que não exista, no caso do racismo, mas, por exemplo, não é a mesma coisa dos Estados Unidos. Né? Dependendo da região, teria alguma dificuldade. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa dificuldade, pelo menos não é uma coisa sistemática, não é uma coisa que é enraizada na cultura. Né? É uma coisa, um aspecto mais na questão social. Mas a gente tem que, como igreja, se houvesse algum problema, a gente tem que superar isso. Por quê? Porque a igreja é onde manifesta o poder de Deus. E Paulo, ele ora para que, se a gente voltar, ele ora para que a gente seja cheio do pleno conhecimento de Deus. Ou seja, cheio do poder de Deus. E a gente viu na lição passada que o poder de Deus, o que é? O Espírito Santo que habita em nós. Então, já assim, quando a gente fala de atributos, a gente está falando de coisas que a gente vai receber de Deus. Então, a gente não pode dizer assim, evidentemente que humanamente falando, nós somos incapazes de fazer alguma coisa que agrade a Deus e de expressar algum tipo de sentimento genuíno. Mas em Cristo, e é isso que Paulo fala, em Cristo nós já recebemos isso. Nós já temos essa capacidade. E na lição passada eu falei, o que Paulo está falando? Isso já está à disposição. O que Paulo pega isso e põe em prática. É isso que Paulo está falando. Põe isso em operação. Então, todo o poder de Deus, que é a revelação de Jesus, que é a igreja, já está à disposição da igreja. Então, não cabe eu, como cristão, como filho de Deus, dizer, eu não consigo ser um cristão genuíno. Isso, dentro da Escritura, é uma coisa assim que não tem lógica. Não tem lógica. Porque eu já recebi autoridade, eu já recebi esse poder em Cristo. Não é dependendo das minhas próprias limitações humanas. Não é isso. Se eu fosse olhar para a minha limitação humana, nunca vou chegar. Mas o que o Evangelho está falando e que Paulo está falando em Éfeso, aos Efésios, é isso. É que a igreja já recebeu isso. Já está à disposição. Eu até brinquei na lição passada que faz 2000 anos que já está à disposição. Então não é algo novo, é algo que a igreja só tem que, vamos dizer assim, usando uma palavra aí moderna, tem que se apoderar desse negócio, tem que pegar isso e dizer, não, eu quero viver uma vida cristã genuína, verdadeira. E onde eu começo? Na igreja. Aqui no ambiente, quando nós estamos juntos, é onde nós vamos começar a exercitar. É onde a gente vai ver, o irmão Léo é um irmão muito amoroso. Né? A irmã Dédia é uma pessoa muito solidária. Né? Então, o pastor Pantera é uma pessoa muito alegre e tal. A gente vai olhando, claro, você vai ver alguns outros defeitos. Só que a gente tem que trabalhar no sentido de, sim, saber que as pessoas têm seus defeitos, mas a gente tem que lutar para que a gente vê assim, acho que tem que desligar o outro. Né? Amém? Então, essa é a primeira parte. Então, voltando agora para Efésios, até aqui, irmão, amém? Então, essa primeira parte aí. Então, a que eu quero deixar claro aqui é que o poder que nós necessitamos para que os atributos de Deus sejam usados na nossa vida já está à disposição da igreja. Isso não bom, eu preciso fazer uma campanha de oração de 40 dias. Não há necessidade. É somente você crer que isso está à disposição. Irmão, para que serve a oração? A oração é para mim ter relacionamento com Deus. A finalidade da oração é isso. É para mim pedir algo que eu não consigo realizar e que só Deus pode fazer. Então, eu tenho um problema, eu vou pedir para quem? Aquele que pode todas as coisas. Então, a oração é um vínculo de comunhão que nós temos com a divindade, que nós temos com o eterno, que nós temos com Deus. Então, eu não preciso orar para uma coisa que já está à disposição. Eu só preciso crer que isso está à disposição e tomar posse desse negócio, né? Que é viver uma vida
genuína, que nós já fomos transformados. E nós vamos passar por um processo de amadurecimento na fé. O que não pode é um crente 20 anos na igreja e não mudou nada. Né? Algum problema tem no comportamento, na forma de como se relaciona. Né? O irmão vive aí o irmão fala assim, aquele irmão ali, mas eu digo no relacionamento de igreja, irmão. Se eu não consigo me dar bem aqui dentro, entre os meus, como é que eu vou me dar bem lá fora? Com pessoas que ofendem, com pessoas que agridem, com pessoas que pensam totalmente contrário e vai falar isso na sua cara e vai desafiar você. Então é difícil exercitar lá fora se eu não consigo exercitar aqui. Se eu não consigo aceitar uma pessoa que pensa diferente de mim na igreja. E então, dando mais uma introdução aí, então, assim, Efésios 4, do versículo 4 ao versículo 6, que nós lemos até o 4, e eu só queria acrescentar que nos 5 e 6, assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que a gente vê aqui? A união, a unidade. O que Paulo está falando aqui é a unidade. Está vendo? É só um Deus, um só batismo. Ele está dando ênfase na união, ele está dando ênfase na unidade. Então, as mais elevadas exigências espirituais são feitas à igreja com um corpo unificado, santo e triunfante de Cristo. Então, ser igreja, irmão, não é algo para qualquer um. Eu usei um termo domingo passado, se não me engano, eu disse que a igreja não é para homens de geleia e para mulheres de gelatina. A igreja é chamada para quem é corajoso mesmo. Tem que ter coragem. Né? E, por exemplo, Paulo em Efésios 6, ele vai falar da batalha ali e ele vai falar do que tem que ser revestido. Então a igreja não é lugar para covarde. A igreja é algo muito sério. É pertencer a um corpo de Cristo e é uma exigência elevadíssima. Jesus diz assim, visto que foi dito para os antigos, porém eu vos digo. Quando ele diz porém eu vos digo, o que ele está dizendo? Eu vou dificultar mais o negócio. Porque no costume, no antigo da lei, como é que era a questão do pecado, né? Um exemplo, tinha que pegar o ato. Jesus falou, não. Se um homem no seu coração desejar, já pecou. Jesus já está matando o negócio. Então, igreja é um negócio muito elevado. A exigência é muito alta. Agora, quando eu digo que a exigência é muito alta, aí você fala assim, é impossível humanamente? Sim, humanamente é impossível viver como igreja. Só que o que Paulo está falando é que nós não devemos confiar nas nossas capacidades humanas. Porque a salvação não veio por nós, não é mérito nosso, é dom de Deus. Então foi Deus que capacitou em Cristo a igreja. Então, todos os momentos que eu olho para a minha fraqueza, eu tenho que pedir a graça de Jesus para que Ele me fortaleça. Ou seja, é sempre estar na dependência do Senhor. Então, a gente tem que ver, as exigências espirituais são muito elevadas. E a vida prática da igreja precisa ser coerente com o alto chamado que ela recebeu. Né? E ele vai falar, roque, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. E que vocação é essa? Olha, vocês agora estão nas religiões celestiais em Cristo. A gente pode ser cheio do pleno conhecimento de Deus. Plenitude é derramar. E aí, olha a posição que a gente está. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele tendo ousadia ou coragem de entrar aonde? Não é em qualquer lugarzinho. Né? O escritor dos Hebreus tendo ousadia de entrar, não é no santo, é no santo do santo. É lá na presença de Deus. Então, é uma coisa assim que exige. Então, a gente não foi chamado para qualquer coisa. Eu gosto de quando Paulo diz assim, que a gente somos embaixadores em cadeia. Ele fala assim que nós temos o ministério da reconciliação. Então, por exemplo, tem povos no lugar do mundo aí, quando a gente chega, e o impérito satânico é um crente só, ele é representante da igreja. Ele chegou num lugar onde ele vai anunciar, ou ele vai proclamar o evangelho,
todo o império satânico ali, ele cai por terra, porque você é um representante de Cristo. O nome do Senhor é sobre você. Então, a gente passa só isso aqui, só para a gente ver qual o lugar que nós estamos, a quem nós pertencemos. Então, não é brincadeira. Entendeu? Então, é uma coisa muito séria. Então, a gente somos vocacionados para uma batalha, para algo extraordinário. Então, não é qualquer coisinha, né? Então, por exemplo, no nome de Jesus, se Deus quiser, você pode mudar aspecto da natureza. Elias, porque orou lá, não chove. E essa mesma autoridade, se Deus permitir, também é. Você pode orar para que chova. Você pode orar para que o demônio seja expulso. Então, é uma autoridade que o Senhor nos deu, e é isso que Paulo está falando, mas aí o que Paulo vai trabalhar muito aqui, e aí eu vou entrar mais para frente, é na questão do comportamento. Então não adianta eu querer expulsar demônio, mas o meu comportamento não consegue influenciar nem a minha mulher, minha família, nem o meu amigo, nem os meus na igreja. Se eu não consigo influenciar ninguém na igreja, irmão, como exemplo, como é que eu vou influenciar pessoas lá fora? Então a gente tem que olhar, a gente vai olhar, essa parte da carta, ela vai trabalhar muito a questão do comportamento. Paulo vai chamar muito como que a pessoa se comporta como igreja. Um outro ponto, a igreja precisa andar em união. Aí Paulo trabalhou isso, no capítulo que nós lemos na leitura inicial. Os crentes precisam ter uma atitude humilde, altruísmo para com os outros membros do corpo. Está no versículo 2. Altruísmo eu tenho que me preocupar com o outro. Na igreja, a gente se preocupa primeiro com Deus, depois o próximo. A gente é o terceiro, né? A gente é o último da fila. Então, sempre é Deus, o próximo e é eu. Então, por que o próximo? Porque o próximo deve ser tratado da forma como eu gosto de ser tratado. Então, é Deus, o próximo e eu sou o último da fila. Né? É uma questão de humildade. Porque é vertical ou horizontal. Né? Então, o que Deus me orienta? Você vai ver que tudo relacionado à igreja, muito está como nós nos relacionamos com o outro. Com o outro. E aí, quando eu me relaciono com o outro, e esse relacionamento é de uma forma digna da vocação que nós fomos chamados, então o meu exemplo, o meu testemunho é válido. E aí as pessoas irão testemunhar acerca do exemplo. É a forma como a gente se relaciona um com os outros. A forma como a gente respeita o outro. Né? Então, isso no ambiente da igreja é fundamental. Parece uma coisa assim, a gente sabe que igrejas têm problema. Né? A gente sabe disso. Agora, eu estou diante aqui dos irmãos que são adultos e todo mundo sabe das dificuldades que tem a igreja. Então, qual é a minha proposta? Né? Mesmo assim, se eu fosse, por exemplo, se eu não fosse como eu não sou um pastor, eu não lido na esfera pastoral, talvez se fosse o pastor José, ele estaria dando exemplos, o pastor Pantera, né? Porque eles lidaram com gente. Agora, minha função como professor é mostrar, esse é o ideal. Esse é o caminho ideal. Aí, se nós estamos vendo alguma coisa errada, então essa coisa aqui não é bíblica. Ela não é o que a Bíblia recomenda. Né? O irmão ou a irmã que fica brigando com a outra. Não é que a gente não vai brigar, a gente pode discutir algumas coisas. A gente é ser humano. Mas a gente tem que resolver. Eu e o Léo brigamos aqui de manhã. A gente não pode ir embora sem resolver a questão. A gente tem que resolver a questão. Irmão, amém, nos amamos em Cristo, temos dado um com o outro. E cada um vai embora. Paulo diz isso, não deixa o quê? O sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa para amanhã o que pode resolver hoje. Então, vai haver discussão? Sim, pode haver. Só que a gente tem que resolver, eu tenho que resolver as coisas quando elas ocorrem. Então, eu não posso sair daqui e encontrar outro irmão, o Léo lá, não sei o que, o irmão. Entendeu? É um problema que era aqui, eu estou aumentando o problema. Entendeu? Então, quando o irmão Léo ficou sabendo, já eram umas 10, 20, sei lá,
né? Um monte de pessoas vai saber que eu falei mal dele. Quer dizer, então, um probleminha que a gente poderia resolver, o negócio fica em uma proporção muito grande. Então, a igreja não é que não tem problema, tem, só que precisa ser resolvido, né? E um outro ponto, né? Então, os crentes precisam ser diligentes para preservar a união promovida pelo Espírito Santo, vivendo em paz uns com os outros. Versículo de número 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu acabei de falar que a gente não pode viver em pé de guerra um com o outro, né? A gente não pode nem esse tipo de comportamento que ele é agradável à igreja. O corpo é um porque é habitado pelo mesmo Espírito. Então, por que nós somos um? Porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita na irmã, habita na irmã, no irmão. Então, é esse Espírito que promove o quê? A unidade. Aí a gente tem que tomar cuidado. Então, isso não é um tópico, irmão. Eu não estou falando algo que é impossível. Eu estou falando coisas que são possíveis. Por quê? Porque foi para isso, uma das finalidades que o Jesus morreu e ressuscitou, é para que ele formasse um corpo. E esse corpo é a unidade. E ele fala isso em João 17, né? Ele diz que da mesma forma que o Pai e ele é um, ele diz assim que se nós amarmos uns aos outros, as pessoas glorificarão o Pai em quem? Porque vão ver que nós vivemos em unidade. Então, a forma como nós nos relacionamos como igreja, é isso que impacta o mundo. É isso que faz a diferença, é isso que dá o testemunho. Aí as pessoas vão ver, a Bíblia diz assim, mas esse grupo de pessoas aqui vive conforme está escrito. Aí isso faz com que as pessoas pensem, né? Aí isso fica coerente, a mensagem é coerente. O que é problema hoje é que as mensagens têm muito ruídos, não é? Tem muito ruído a mensagem. Acho que está saindo. A gente prega uma coisa, mas a forma como as pessoas leem, e as pessoas que eu falo aqui, não é as pessoas lá fora, é as pessoas na igreja. Se o que eu falo não encontra eco nos irmãos e irmãs que aqui estão, o que eu vou esperar que isso produza no incrédulo? Se o que eu falo não faz sentido para você, quando eu prego, como é que vai fazer sentido para quem... Então, a gente tem que olhar sempre para a questão como que a gente está vivendo como igreja. Como é que eu estou me relacionando? Bem, então, se eu me comporto bem aqui, em qualquer lugar você vai se comportar. E aí, comportar no quê? A gente vai entrar humildade, mansidão, longanimidade, essas coisas e outras mais. E por que isso é possível? Porque o Espírito Santo habita em nós. E aí não é uma condição humana. Isso não depende de mim, no sentido de realizar, de ação. A ação já foi executada em Cristo. Cristo já liberou isso. É o Espírito Santo que opera. Então não é uma coisa que depende exclusivamente de mim. O que depende de mim? É eu querer. Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida. E aí a gente tem que revisitar como que nós estamos vivendo no nosso comportamento no mundo. Então a esperança cristã porque se concentra em um Senhor. É o que nós lemos aí nos versículos 6 e 5, né? 5 e 6. Por meio de uma fé expressa por um só batismo. Então essa questão da união, da unidade da igreja, é uma coisa que Paulo vai trabalhar em muitas das cartas dele. E é o que faz a diferença. E agora, por exemplo, Nique, nós somos uma igreja local. Uma igreja local dentro de várias outras igrejas locais que existem. Quando a gente olha para igrejas, você olha para igrejas históricas, aí, pegando uma igreja que eu sempre uso eles como exemplo, os irmãos moráveis. Vai ver a história dos moráveis. Os moráveis impactaram o mundo da sua época. Porque eles decidiram viver, eles leram Mateus 5, 6 e 7. Aí ele falou assim, a nossa declaração de fé, a nossa constituição, ou seja, a forma como nós vamos viver é baseada no Sermão do Monte. E era isso. E o que ocorreu com eles? Eles foram perseguidos por mais de 300 anos. Quase foram eliminados.
Quando a gente vai, os irmãos que sabem a história, quando chegam no Conde Zinzendorf, eles já tinham passado, irmão, eles já tinham sido perseguidos, jogados para um país do outro, entendeu? Porque onde eles chegavam, eles causavam problema, por quê? Porque eles viviam de uma forma diferenciada. A forma como eles viviam testemunhava, dava o mau exemplo da geração que eles viviam. As pessoas falam assim que eles viviam, poxa, a nossa forma é inadequada, porque esse pessoal vive de uma forma digna. E aí eles foram perseguidos. Então, quando eles chegam nos Condes de Zinzendorf, eles já chegam assim, coitadinhos, já é sofrido, já tinham sofrido 300 anos. Tinham saído da pátria porque eles escolheram viver de uma forma que o Senhor ensinou. E qual que é o exemplo dele? Eles são exemplos, até hoje, como igreja, que fizeram uma diferença. Então, e eles são citados até em livros seculares, como exemplo de socorro aos necessitados, e assim vai. Na questão missionária, de enviar missionários, um deles, o Conde Zinzendorf, foi visitar um lugar na África, e quando chegou lá, ele viu que os escravos, tinha escravos negros sendo mortos na mina e estavam morrendo sem Cristo. E ele chegou e compartilhou isso na igreja, e aí 2 irmãos levantou a mão e falou assim, nós queremos ser vendidos como escravos porque nós queremos pregar o Evangelho. Olha o nível da igreja, olha o nível das pessoas que faziam parte da igreja. Ele falou assim, nós queremos ser vendidos, já pensou isso, irmão? Nós queremos ser vendidos como escravos porque nós queremos falar o Evangelho para esses que estão sendo lançados no inferno. Então, olha o nível de comprometimento com a causa do Evangelho. Então, como igreja local, se a gente não pensar na forma como nós vivemos, não adianta. O pastor Regonato fala muito isso, né? Ele fala assim, se nós sairmos daqui, a sopa divina sair daqui, o que os vizinhos falarão? Graças a Deus eles foram embora. Ou vão sentir falta. Então, é isso que o pastor Regonato fala, é fundamental. Então, não é a gente ser um lugar, né, um prédio, um edifício, mas a gente fazer a diferença como indivíduos. Então, as pessoas que vêm aqui, elas devem olharem a forma como nós nos comportamos uns com os outros. Porque é isso que eles vão ver. Como a gente se relaciona um com o outro, né? E é isso que vai chamar a atenção. Eu fui naquele lugar, as pessoas se relacionam, eles se respeitam, eles se amam. É isso que chama a atenção. É o comportamento. Entendeu? Eu acredito que eu estou chovendo, aqui é chovendo molhado, né? Mas como a igreja, ela tem 2 mil anos, a gente tem sempre que revisitar esses assuntos, porque é importante a gente sempre fazer a reflexão de como que nós estamos vivendo. E aí, Paulo fala essa questão da vocação. Vocação, quando a gente vai lá para o capítulo 1, o que é? É escolha, né? Ele vai falar sobre a questão da eleição, no capítulo 1, do verso 4. Assim como nos escolheu. Capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, vocação é escolha. Que nós temos que ver conforme a vocação a qual nós fomos chamados. Como é que você foi chamado? Deus escolheu. Lá, antes da fundação do mundo, Deus escolheu você, escolheu a mim. Então, isso é vocação. E aí, chamado para quê? Eu gostaria de ler em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 12, depois Romanos 12, 1, e Colossenses, capítulo 1, e o versículo de número 10. Então, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Reino, o que é reino de Deus? Reino de Deus, irmão, é entrar no mundo que Deus está. Então, um reino de Deus assim, é mostrar as virtudes de Deus, as características de Deus. Então, o reino de Deus amplia isso, é o poder de Deus. Então, o reino de Deus tem muitas coisas que a gente poderia falar. Uma outra coisa, quando Paulo fala em Romanos 12, 1, ele diz assim, portanto, irmão, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. O que Paulo fala? Vocês foram chamados, escolhidos para viver dessa forma. Como? De uma forma que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. É a ideia do animal quando está sendo oferecido. É a mesma ideia, só que é sacrifício vivo. Lá tinha que matar o animal, nós temos que ser vivos. E aí ele fala de uma forma que agrada a Deus, santo, agradável a Deus.
E aí ele fala que é o culto racional de vocês. Então, o culto que nós realizamos a Deus é um culto racional. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso porque é um ritual, chega aqui, não. Eu sei porque eu estou cultuando a Deus. Eu sei qual que é a finalidade. E, para finalizar, Colossenses 1 e o versículo 10, diz assim: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Percebe que quando Paulo fala da questão da vocação, ele sempre relaciona com o comportamento. De que forma? Na forma digna do Senhor. Quem é o referencial? Quem é de onde emana isso? É o Senhor. Então ele sempre relaciona a vocação, o chamado, da forma como nós andamos, da forma como nós nos comportar. Andar aqui é como nós nos comportamos. Então sempre o Evangelho vai exigir o comportamento. E lá no final da linha a gente está sendo instruído aqui. A gente vai falar sobre humildade, vai falar sobre mansidão, sobre longanimidade. Isso é saber o que é essas coisas. O que são esses atributos? O que são essas características? O que são essas virtudes? Né? Que virtudes é o quê? É a prática do bem, é se opor aos vícios. Isso é virtude. É uma boa qualidade moral. Então, essas são as virtudes que nós recebemos. Então, e onde isso deve ser realizado? Na prática. Então, a gente vai aqui aprender, mas se eu não colocar em prática, não adianta nada. O Evangelho tem a sua parte de ensino, doutrina, aspas. Eu vou colocar aspas assim para dizer teórico, porque não é teórico. Os ensinos da Bíblia eu vou colocar em teoria porque é uma coisa assim abstrata. Você está aprendendo ali, mas aspas, não é teórico. Porque ele precisa ser vivenciado. O Evangelho, ele precisa ser vivenciado. Se ele não for vivenciado, ele não é Evangelho. Não faz sentido nenhum. Nunca vai fazer sentido. Então pode olhar, por exemplo, quando a gente vê uma distorção do Evangelho, você, opa, alguma coisa está errada. Porque na prática não funciona. Um exemplo de doutrina, que a gente é muito falado, prosperidade. A doutrina da prosperidade, como ela é ensinada, na prática não dá certo. Porque se é ensinado ali, por que só uma minoria? Se é um ensinamento bíblico correto, todo mundo teria que ser beneficiado. Então a gente vê que a teoria lá e a prática não funciona. Entendeu? Porque o Evangelho, o centro do Evangelho não é isso. Entendeu? Então a gente vê um exemplo de coisas que é ensinada, mas que na prática. Agora, quando o Evangelho fala, ó, ser humilde, ser manso, longânimo, paciente, isso é capaz porque quem vai providenciar isso? O Espírito Santo. Gálatas 5,16, né? E diante. Que é o Espírito que vai produzir isso na nossa vida. E aí a gente faz sentido? Faz. É só nós olharmos para a nossa vida. Como nós éramos antes de Cristo. Eu tinha um temperamento explosivo. Eu era desse jeito, Como que você mudou? Eu mudei. Então o Evangelho deu resultado na nossa vida. A gente viu isso sendo evidenciado na nossa vida. Então, por exemplo, né, olhando assim um exemplo, no ambiente de família, quem conhece melhor o ambiente de família, um ambiente profissional, né, pessoas que trabalham há anos numa empresa, então tinham um determinado comportamento, agora aceitou Cristo, houve uma mudança. Você vai ver que as pessoas começam a olhar a mudança. Você era assim? Né? Eu lembro que de 15 dias eu ia para era uma festa de bebida, ficava a noite toda. Depois eu não falava mais aquilo. Não fazia sentido essas coisas. Você imagina novo convertido, só fala de Jesus, né? Falava palavrão, viu um monte de coisa, daqui a repente você começa a falar de Cristo, você começa até a forma de falar, a forma de se vestir muda, e isso causa um impacto, né? E a família via você de uma forma, agora você, né, é mais a dele, não sei o quê, mudou o comportamento. Então o Evangelho é mudança de atitude, mudança de comportamento. Então eu e você podemos ver isso através da forma como nós éramos e como somos. Irmão, não mudou nada, então dá uma olhadinha aí que alguma coisa está errada. Né?
Dá errado, tá errado. Tem que mudar, irmão. Tem que ter mudança, tá? É um processo, não muda do dia para a noite. Comportamento, ele demanda um tempinho, mas também não demanda anos também, não. Não é, nós estamos falando daqui de 1000 anos, não, né? É o milênio da transformação, não. É algo que a gente tem que deixar Deus moldar a gente. E já entrando aí então, só para pegar aqui o capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz exortai-vos, pois ele não está dando, ele fala assim, por favor, irmão, por favor, irmã, me ouve. Não, ele fala assim, façam isso. É uma exclamação, façam isso. Quando? Agora. Ele está usando da autoridade apostólica dele, está falando, está vendo tudo que eu falei? Então, você tem que pôr em prática esse negócio. É o que ele fala em Romanos. Romanos, ele vem falando da salvação. Quando ele chega no capítulo 12, ele fala, agora é a hora de colocar em prática. E a gente vai revisitar um pouco agora também, mais para frente, Romanos 12. Tá? Mas a questão da unidade. Unidade não é uniformidade. A unidade é de origem interior e constitui uma graça espiritual, enquanto a uniformidade é resultante da expressão exterior. Uniformidade, unidade não quer dizer que é uniforme, é uniforme. É uma questão da uniforme. Você vê, uniforme militar. Por que você vê? É todo mundo vestido da mesma forma. Por isso que é uniforme. Todo mundo é parecido. Entendeu? Ou você poderia... outras coisas, né? Queria dar outro exemplo, mas acho que esse exemplo aqui está bom. Agora, a unidade... ela demanda diversidade. Essa palavra está meio poluída, né? Mas é diversidade. Quer ver? Vamos ver aí. 1 Coríntios, no capítulo de número 4, até o versículo de número 8. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, até o versículo de número 11. Capítulo 12. Eu falei capítulo 12 mesmo? 4, né? Então é capítulo 12, do versículo 4 até o versículo de número 11. Diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade nos dons, diversidade no serviço. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. O outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado, no mesmo Espírito, a fé. Ao outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. A outros, a operação de milagres. Ao outro, profecia. Ao outro, discernimento do Espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretar. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as cada um individualmente, conforme ele quer. Qual que é a ênfase aqui? É o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é o corpo de Cristo. Quer ver? Romanos, a gente pensa que só tem uma lista de dons, né? Mas tem outra, né? Tem Romanos 12, Efésios capítulo 4. Romanos 12, agora sim, do versículo de número... capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 8. Então, Romanos capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função.
diversidade. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedicamo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Você vê que dentro do corpo tem uma diversidade de serviço, de dom. Mas o corpo é um só. Porque quem é o cabeça é Jesus. E quem opera tudo isso é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo deu a Deda o dom de profetizar. O dom de serviço. Não adianta eu querer fazer o que a Deda faz. Se Deus me chamou nessa mesma função, a gente vai estar bem e vai trabalhar junto. Só que se não tem, não adianta. Deus chamou a pessoas, é isso que é bonito na igreja, individualmente, Deus dá dons, mas qual que é a finalidade? É que a unidade, ela não seja despedaçada. Então, tudo isso, todos os dons, toda a forma como nós realizamos o serviço na igreja, ele deve para manter a unidade. Manter a unidade. Então, se eu tenho um dom, mas eu quero ser melhor do que o outro, aí eu estou tendo um problema, eu estou causando um ruído na unidade. Então, cada um, Deus vai dar de uma forma que Ele vai olhar, você faz isso, você faz aquilo, porque é diversidade. Então, a igreja vai ter diversidade, pessoas chamadas para determinadas funções, com o objetivo de manter o quê? A unidade. É a unidade da igreja. Então, a gente sempre deve preservar a unidade da igreja. Então, da forma como eu me comporto, seja na execução que o dom que o Senhor me deu, ou o serviço que eu faço na igreja, isso está proporcionando a união, a unidade da igreja? Amém, está. Então, eu estou dentro da vontade de Deus. Agora, o que eu estou fazendo está causando desunião, eu estou em desacordo com a palavra de Deus. Então, a gente sempre tem que fazer essa análise da nossa vida. Aquilo que eu exercito como serviço. E Paulo, você vê que Paulo ele diferencia dom, né? Que dom é uma manifestação do Espírito sobrenatural, e tem um serviço, que é a lista de Romanos 12, do 4 e 8. Ali é serviço. Que o serviço vai exigir que você vai lá, que você vai ter que realizar. É uma coisa, vamos dizer assim, é uma parceria entre você e Deus. Então, Deus te dá a capacidade espiritual e você vai agora realizar o serviço. Ensinar, pregar, exercer misericórdia, abençoar financeiramente, enfim. Então, ali os dons de serviço é uma parceria entre você e Deus. Os dons ministeriais, os dons espirituais, né, já não é uma parceria assim que depende. Deus vai lá e manifesta, é o sobrenatural. Ou seja, você não tem um controle com quando isso vai se manifestar. Nós estamos aqui como igreja e acreditamos na manifestação dos dons. Deus pode querer usar uma pessoa em profecia, em línguas, em interpretação de línguas, em revelação. Então, você é uma pessoa, o que você tem que fazer? Se manter de uma forma digna, né, no comportamento, e Deus vai usar assim. Mas é uma coisa que depende assim, de você. Eu vou falar em língua agora, ou eu vou revelar agora. Não, é uma manifestação sobrenatural. Mas tudo isso visa o quê? A unidade. Então, a fim de preservar a unidade do Espírito, devemos possuir as graças indispensáveis. A primeira é a humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. E aí, no primeiro subtópico, diz assim: o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Quando fala apelo, não é que é para favor, é aquilo que eu falei. É um apelo com o que no grego a ideia é imperativo. Paulo está falando assim, faça. Tá? É que quando a gente lê, dá a impressão no português que ele está apelando, está pedindo por favor, mas não é. No original ele está falando assim, faça, é uma ordem mesmo. Tá?
Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder ao chamado recebido para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que, ao andar do cristão, está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes. Então, o que é virtude, novamente? É a disposição firme e constante para a prática do bem, é se opor aos vícios. Então, o crente sempre vai olhar para as virtudes, vai se opor ao vício. Esse é o ideal, esse é o mandamento. Ô irmão, mas tem uns que tem problema. Sim, eu sei que tem problema, mas o que eu estou ensinando aqui é o ideal. Então, se a gente está fora do ideal, a gente tem que olhar, revisitar, pedir misericórdia a Deus e andar conforme o que a Escritura exige da gente. Né? Então, não adianta a gente querer ficar justificando o erro. Não adianta a gente querer ficar justificando a má conduta que nós andamos. Então, a gente não tem que justificar isso. A gente tem que olhar, reconhecer que estamos errados e pedir graça a Deus. E, Senhor, qual é a forma digna? É dessa forma. Então, a gente tem que andar conforme diz a Escritura. Não tem que ficar brigando diretamente. Ah, eu não posso, eu nasci assim, vou morrer assim, que nem aquela música lá, né? Não pode ser assim, irmão. Então, o crente tem que olhar o que a Escritura quer. Então, vamos recorrer à graça do Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo. Porque, lembrando, isso já nos foi dado. Né? E a primeira parte é a questão da humildade. Né? Ser humilde significa colocar Cristo em primeiro lugar e os outros em segundo e a si mesmo em último. Romanos, capítulo 12, no versículo número 3, diz: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E você vê, quando Paulo vai falar sobre os dons do serviço, a primeira recomendação que ele faz: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu cada um de nós. Ou seja, não queira ser melhor do que o outro. Não queira ser maior do que o outro. É tudo igual. Então, a primeira recomendação que ele dá: seja humilde. E aí, lá em Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 12 e 13. Então, Colossenses, capítulo 2, versículo de número 12 e versículo de número 13. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então, irmão, se nós somos alguma coisa hoje, é porque nós fomos sepultados com Cristo. Essa obra, quem realizou foi Cristo. Então, se nós somos alguma coisa hoje na igreja, os méritos não são nossos, é de Cristo. Então sempre a gente tem que ter essa humildade. A gente somos alguma coisa hoje, porque algum dia, na nossa história, Jesus nos resgatou. Então o que nós somos hoje, nós somos por causa dos méritos de Jesus. Logo, eu não posso me gloriar porque eu ensino. Eu não posso me gloriar porque houve uma manifestação de dons espirituais, como aquilo se fosse algo meu. Puxando a sardinha, né, para a minha brasa, se eu ensino bem, é porque Deus... Qual é a única coisa que eu fiz? Eu sentei lá e fui ler alguma coisinha e Deus deu graça. Mas se Deus não dá graça, não adianta, irmão. Se a graça de Deus não for presente, se isso não foi porque eu faço isso, porque Jesus me resgatou. Senão eu estava naquela vida lá, né, sem Deus, abandonado, estava lá. Então, o que a gente faz hoje na igreja, a gente faz por causa de Cristo. Então, o primeiro ponto da humildade é olhar, e quem é o primeiro? É Jesus, irmão. Jesus, ele sempre está na frente. E o segundo? É o irmão. E eu fico por último. Então, a humildade é isso, é reconhecer a minha limitação. Então, é isso que Paulo está falando aqui, né? Então, ele fala, seja humilde. Por quê? Porque a gente vai exercer um serviço ou um dom e faz isso porque Jesus nos concedeu isso.
Porque nós estamos em Cristo e o Espírito Santo habita. Então, o primeiro ponto é a humildade. Então, a humildade é conhecer a nossa limitação. O segundo ponto, por exemplo, nós poderíamos pegar o exemplo, vamos pegar o exemplo de Jesus sobre humildade. Filipenses capítulo número 2, isso aqui é um dos versículos mais bonitos que ensina sobre humildade. Filipenses capítulo número 2, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo número 2, versículo 6 e versículo de número 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Diz assim, no 8, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e de cruz. Quer maior exemplo de humildade do que o Senhor Jesus, irmão? É porque nós, a nossa mente, a gente nunca vai saber desse negócio. Mas quando a gente chegar na glória, talvez a gente vai ter uma proporção dentro daquilo que vai ser nos permitido a gente entender. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Gênesis, que criou todas as coisas, que criou o homem, agora ele encarna como o quê? Como homem. E não somente isso. Ele se coloca na posição de servo. E não só de servo, ele agora vai morrer na cruz. Ele vai se tornar maldito. Para que nós... Então é um negócio assim, irmãos, que só muitos anos de meditação, tentando entender isso, pedindo a graça de Deus para ver esse tipo de humilhação que o Verbo fez. É o Deus Todo-Poderoso se tornando criatura. Ele não deixou de ser Deus, mas ele encarna como homem. E a gente quer maior exemplo do que isso. E quando ele esteve na Terra, e eu vou usar agora um termo agora, a gente está sossegado agora que eu tenho o respaldo de uma revista agora, né? Ele não usou dos atributos divinos em seu favor. Jesus usa os atributos divinos, sim. Até quando ele vai lá expulsar demônio, controla a natureza. Mas ele não usou para benefício próprio seu. Quando o Satanás o tenta, ele poderia, quando ele tem fome, o que ele poderia fazer? Transforma esse negócio. Não foi o maná lá, não, descia do céu. Mas quem providenciou aquilo? Foi Deus para o povo. Jesus poderia falar, eu quero maná, e o maná descia. E ele comia. Mas o que ele fez? Ele aguardou, depois da tentação, Deus enviou os anjos para que o alimentassem. Ou seja, ele se colocou na dependência de Deus. O Pai que providenciou o alimento após a tentação. Mas ele poderia, então ele se humilha. Pegando só um exemplo, ele não usou dos seus poderes para benefício próprio. Todas as vezes que o Senhor Jesus usou os seus poderes foi para beneficiar o quê? Aquela pessoa que estava endemoniada, aquela pessoa que estava enferma, que estava doente, aquela pessoa que tinha perdido o seu ente querido. Ele sempre fez isso para o bem da humanidade. Então o Senhor Jesus é o maior exemplo de humildade que nós como igreja temos. Então se nós temos alguma coisa hoje é porque Ele providenciou. Isso não depende de nós. Mas Ele já nos capacitou. Tá? Falando no tópico 2, a questão da mansidão. Então, para haver unidade, é preciso mansidão. O primeiro tópico é para haver unidade, para haver unidade, precisa haver humildade. O 2 é, para haver unidade, precisa mansidão. Então, perceba, humildade, mansidão e longanimidade. É um processo mesmo. Isso aí não foi escrito à toa, é um processo. Primeiro eu tenho que ser humilde, eu não sou nada. Né? Eu dependo de Jesus. Né? Então, é o primeiro ponto. Eu não sou melhor do que o pastor Rubens, eu não sou melhor do que o pastor Pantera, eu não sou melhor que a Deda, eu não sou melhor do que ninguém. Né? Como igreja, eu sempre vou depender dos irmãos. A gente sempre vai depender um dos outros.
Tá? Essa é da característica da igreja, é essa interdependência um do outro. Então, para haver unidade, precisa haver mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Acho que aqui é um ponto importante, né? O que a gente precisa é de crentes pacificadores, né? Crentes mansos, crentes que não perdem a calma. E a gente está passando por um período da história aí que esses crentes é o que nós mais precisamos, né? Pessoas mansas, que têm calma, que pensam, que olham, que observam ó, o que está acontecendo, né? Esses seriam os melhores conselheiros da igreja, né? Aqueles irmãos mansos que gostam de apaziguar os conflitos e reconciliar as pessoas. Então, a mansidão não é uma fraqueza. Por que isso? Mas sim um poder sob controle. Por que isso é importante? Porque no mundo antigo, tanto a humildade como a mansidão era visto como uma fraqueza. Então, imagina a igreja do primeiro século falando, você tem que ser humilde, você tem que ser manso. Isso era uma coisa que não batia muito bem com a mentalidade da época, né? Onde as pessoas eram treinadas para ser guerreiro, para passar por cima dos outros. Parece que o mundo também é assim também, né? O mundão parece que é assim, o mundo não dá vez, né? O mundo você tem que ser arrogante, mesmo quem trabalha em alta performance, assim, a parte de, como é que fala, empresarial, essas coisas assim, você tem que ser o cara, você tem que chegar lá, se colocar, né? Então, parece que o sistema mudando não mudou também não, né? Mas dentro de imagina, se até hoje no mundo, as pessoas falam para ser humilde, né? Mas pisa no calo para ver, né, irmão? Vai manso, vai pisar no pé para ver. Então, mas só como igreja, a gente tem que olhar isso, porque isso é um poder, mas sim é um poder sob controle. Um exemplo é de Moisés. Em número 12, capítulo 12, versículo 3, eu não vou ler, diz que Moisés era um homem muito manso, né? E imagina, assim, no entanto, podemos ver o poder enorme que exercia. Você vê, o Moisés, ele era um homem muito manso. Então, imagina, Moisés, assim, ele estava na liderança de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Imagina, ele é o líder de 2.000 pessoas. E imagina como ele controla isso. Claro, Deus usou Jetro, ele teve que fazer lá a divisão. Mas as decisões vinham de Moisés. Porque quando a gente olha para o Êxodo, eu já acredito que os irmãos devem ter lido o Êxodo, né, algumas vezes, você vê que a partir do capítulo 19, Deus começa a revelar agora a lei para Moisés. Os 10 mandamentos, a gente vê os 10 mandamentos e acha que é os 10 mandamentos. Mas não, Moisés tem que legislar esse negócio. Ele tem que pegar os 10 mandamentos. Um exemplo, diz assim, não matarás. Aí ele vai ter que falar, mas como que isso aplica? Por exemplo, você vai ver que lá que diz, por exemplo, o que é não matarás? Você vai ver que, por exemplo, se uma pessoa matasse outra porque ele estava defendendo, por exemplo, qual que é a ideia de não matarás? É a proteção da vida. O que é importante ali é proteger a vida. É isso que Deus está falando. Então, por exemplo, uma pessoa vinha ali matar e ele revitava, e ele era autodefesa, ele não era considerado um assassino. Porque ele estava protegendo o quê? A vida dele. Porque o cara está querendo tirar a vida dele e ele está protegendo a vida. Então, esse tipo de pessoa, por exemplo, lá, ele não era considerado um assassino. O que é assassino? É uma pessoa tirar a vida da pessoa deliberadamente. Eu quero matar aquela pessoa. O Caim é um exemplo disso. Ele foi lá e matou Abel. Isso é um assassinato. Então, ele infringiu a lei de Deus. Ele foi contra a vida. Então, matarás ali é proteger a vida. O que Deus está protegendo? A vida. E por que eu estou dizendo? Porque Moisés tem que pegar esse negócio e ele tem que falar, como é que isso se aplica no cotidiano? E eu estou pegando um exemplo, ele tem que pegar vários outros exemplos do 10 mandamentos e ele tinha que legislar, ele tinha que falar assim, como que isso funciona na vida diária do povo. E aí o povo reclamava, olha Moisés, o maná lá deu problema no sábado, ele falava, não vai no sábado que não vai ter, o povo ia lá e ia. E o Moisés ficava, mas como é que pode? Eu falei, e tinha aqueles que se rebelavam contra ele, né, quando o irmão dele e a irmã dele se rebela contra ele. Imagina. Olha, casou com a mulher aí, na casa da mulher negra, né? Ficou lá. Aí Deus interviu lá, a irmã ficou leprosa, né? O outro só escapou porque era o sumo sacerdote, senão não tinha como
ministrar, né? Mas Deus vai ficar lá, vai ficar um período aí leprosa. Teve os filhos de Coré, né? Que se rebelou, e aí Moisés lá, calma, tal, falou assim, ó, se não acontecer tal isso, o chão lá abriu, entendeu? Aí, a primeira vez que Moisés perdeu a calma, ele não entrou na terra prometida, né? Quando Deus falou para ele falar com a rocha, ele bateu na rocha, aí perdeu a calma, né? E a ele perder a calma, deixou de ser manso. Qual que foi qual foi a sentença que deu? Você não entra na terra prometida, você vai ver, mas não entra. Você imagina, irmão, uma vez ele perdeu a calma, né? Uma vez. Imagina, então mansidão ali era uma coisa que porque ele estava exercendo um poder assim extraordinário. Ele era o líder que controlava. Para você ver, Moisés, ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Ele fala assim, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Ele está usando ele como quem é? O Senhor Jesus, que vai ser o profeta semelhante a ele. Então ele tem uma importância muito grande. E esse homem ele tem que ser o quê? Manso. Para quê? Tomar as decisões. Imagina, irmão, pastor, 100 pessoas no seu ouvido todo dia, ali, no deserto, irmão. Ali, irmão, pastor Rubens, todo ali, na sua orelha ali. E aí, pastor Rubens, como é que eu faço? E perguntando um monte de coisa na sua orelha ali. Então, primeiro, a pessoa tem que não depende de mim. E outra, só tem que ser manso para poder tomar as decisões. Um outro exemplo, né, é o Senhor Jesus, né? Que isso era um manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Mas expulsou os cambistas do templo. Né? Então ele era manso, humilde, mas na hora que precisava exercer ali sua indignação, ele exerceu. Agora, por exemplo, Jesus estava sendo acusado. Lá, e o que ele fez? Não falou nada. Né? Pilatos, olha, isso te acusa aí, você não. Não, ficou na dele. Então, na língua grega, esse termo é usado tanto para um remédio que dá alívio, como para um potro domado, e para um vento suave. Ou seja, a ideia é um poder controlado, é uma pessoa que controla, que sabe se controlar. Um exemplo prático aqui, agora eu vou usar os pastores como exemplo, né? Também que o pastor José não está aqui, né? Dá para usar ele como exemplo. Mas é um bom exemplo. O pastor José, ele é uma pessoa que ele está sob a liderança de pessoas. Imagina o pastor José perdendo a calma toda vez que vai conversar com um membro. Imagina. Ele vai lá e perde a calma. O abençoado vai lá, pronto alguma coisa lá, ele vai conversar e toda vez ele perde a calma. Como seria que ele seria falado na igreja, né? Então são pessoas que têm uma autoridade muito grande na sua mão, e na hora que vai lidar, ele não pode perder a calma. Ele tem que controlar, ele tem que dosar esse poder. Né? E quem faz isso? Quem dá essa capacitação? É o Espírito Santo. Então essa pessoa tem que ter, ele foi-lhe dado uma autoridade, foi-lhe dado essa autoridade de falar com pessoas, e ele tem que controlar esse poder. Dentro de um contexto bíblico, ou seja, pegando o próprio exemplo de Moisés, ele não pode perder a calma. É algo assim, né? Irmão, quem exerce liderança sabe o que eu estou falando. Uma pessoa chega em você e muitas vezes a pessoa te ofende. O pastor Pantera já dirigiu a igreja, né? Acho que sabe muito bem do que eu estou falando. Pessoa que falta com respeito, ofende, né? E aí às vezes não põe só você, o cara ou a pessoa te põe a sua família no meio, sabe? Não tem nada a ver, põe. Eu estou pegando um exemplo, e aí os irmãos e irmãs podem colocar no seu. Você, assim, leva isso para o campo da família, leva isso para o campo da profissional. Né? Vai levando, vai pegando esse exemplo e vai colocando ali. Como é que faz? Né? Então a gente vai vendo que a gente vai abrindo um leque. Então, e aí o que você tem que fazer? Eu e você, como crentes que temos que ser, temos que andar. Temos que, assim, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Então a gente tem que andar da forma que, na verdade, de uma forma digna. E aí a gente não pode perder a calma com essa pessoa. A gente não pode falar mal com essa pessoa. Porque isso é um procedimento cristão. Então, é difícil, mas é o que a Bíblia manda nós fazermos. Amém?
Então eu dei aí o exemplo de Moisés e de Jesus. Vamos seguir aí, vamos agora para o tópico 3. Eu quero fechar aí às 10h35 talvez. Eu não estou fazendo pergunta, mas se os irmãos quiserem fazer pergunta, quiserem fazer alguma colocação, aí os irmãos falam, eu vou ter que repetir, porque os irmãos que estão no Facebook não vão conseguir ouvir, mas se alguém quiser fazer alguma colocação do que foi dito até agora, fica à vontade. Pastor Pantera, quer fazer alguma colocação? Os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade aí. Tá? Então vamos lá. Então, o terceiro tópico aí. Então eu só estou usando os temas, tá, irmão, da revista. Eu não estou lendo a revista porque acredito que agora falta duas lições, se eu não me engano, para acabar a revista. Aí eu acredito que todo mundo vai poder pegar suas revistas na mão. Então, para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade. Esse negócio é... Então, mansidão, você já viu assim, mansidão é um negócio difícil. E longanimidade é mais difícil ainda. Mas quando eu digo difícil, eu não estou falando que é impossível. Porque sempre a gente tem que ter em mente que essas virtudes, elas não dependem da nossa capacidade humana. Nunca vai depender da nossa capacidade humana. E eu acho que se faz necessário, a gente até agora dar uma lida em Gálatas. Como a gente vai estar encerrando, então eu gostaria de dar uma lida em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5. Eu só vou ler o versículo 16, assim, a parte A, assim, digo, porém, andai no Espírito. Perceba, qual que é? Toda vez que Paulo fala de comportamento, da forma como nós nos relacionamos, ele fala, andai, da vocação, andai conforme, né? Andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Andar aqui, ele está falando de comportamento. E aí ele fala assim, andai no Espírito. Andai no Espírito. Aí a continuação é para não jamais satisfazer a consciência da carne. Então ele fala assim, anda. É comportamento, é atitude, é ação. Tá? Ele está direcionando, olha, faz dessa forma. Deixa o Espírito que habita em você te moldar. Quem molda o crente é o Espírito Santo. E aí como é que eu faço isso? É olhando para os ensinamentos. As cartas de Paulo são ensinamentos doutrinários baseados nos ensinamentos de Jesus, e aí você pode percorrer os 4 evangelhos. E aí, só para pegar assim, mas lá na versículo 22 do capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha o que ele fala no versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Isso aqui é forte. Se você é de Cristo, todo o seu desejo pecaminoso você crucificou lá na cruz. O que isso quer dizer? Que não é a sua vontade que prevalece. Aí entra aquela primeira coisa, a questão da humildade. Eu sou dependente de Jesus. Eu deixei o meu velho homem lá na cruz. Ele está sepultado. Então, se eu não ter essa ideia de que eu sepultei... Eu vi uma história, é uma biografia do George Miller. Muito bonito, o George Miller, no final da sua vida. E aí o George Miller, ele já tinha vários anos de ministério. Aí ele orou a Deus porque ele queria um lugarzinho numa... O George Miller ele é conhecido por um homem de oração, né? Ele tinha um orfanato de crianças, é coisa extraordinária. Ele orava assim, chegava as coisas lá, ele não pedia dinheiro para ninguém, nada, ele orava a Deus. E ele já assim,
vários anos, já velhinho, ele orou a Deus para que Deus desse um lugarzinho, assim, em um sítiozinho, né, numa chácarazinha, num ranchozinho ali. E um homem chegou e falou assim, senhor George Miller, eu tenho algo de Deus para você. Ele falou assim, Deus ouviu minha oração, né? Deus ouviu minha oração. Aí ele falou assim, não, nós estamos preparando aí uma turnê no mundo para que você divulgue a sua obra e o nome de Jesus no mundo inteiro. Aí ele falou assim, ele entendeu que aquilo que ele tinha orado, Deus não tinha. Ele falou assim, Deus quer que eu ainda continue trabalhando. E ele foi. Aí depois ele conseguiu, né, velhinho, Deus providenciou um lugar para ele. Aí um biógrafo, né, que conta a história dele, falou assim, qual é o sucesso do George Miller? Ele falou assim, o sucesso de George Miller é que o George Miller já morreu faz tempo. O George Miller já não existe mais. O George Miller já morreu há tantos anos atrás. Ele não existe mais. Ou seja, ele não fazia aquilo, não era a vontade dele, ele fazia a vontade do Senhor. Então, essas coisas só faz sentido na nossa vida se nós morrermos. Eu gosto de uma mensagem, eu só lembro assim, que a primeira, quem fala isso é o Ronaldo Lindório, ele falando sobre a missão da igreja. Ele fala que a primeira missão da igreja é morrer. Ele fala que a primeira missão da igreja é morrer. Então, se a gente não morre, a gente sempre vai estar lutando com os nossos desejos. Nosso desejo sempre vai estar em conflito com aquilo que Deus quer. E qual que é o perigo disso? O perigo disso, irmão, é que a gente pode viver uma vida cristã, e isso não quer dizer que você vai ser salvo ou não. Não estou falando da salvação. Eu estou dizendo que a gente pode correr o risco de viver uma vida que só vai para o céu, mas a gente não pode produzir nada para Deus na terra. A gente não vai servir assim como exemplo de nada. Então, aí você fala assim, como se faz a salvação? Paulo, falando sobre o tribunal de Cristo, ele fala da palha, de feno, mas está lá, não está dizendo que vai perder. É que as obras vão passar, não tem obra nenhuma. Aí o que ele fala lá será salvo, a ideia lá será salvo por um triz. Entendeu? Você foi salvo por um triz. Mas quais são as suas obras? O que nós produzimos no reino de Deus? Então a gente pode passar toda uma vida no reino, na igreja de Cristo, e não produzir nada, e ainda ser salvo, mas a gente não influenciou nada. E isso será cobrado no tribunal de Cristo. Entendeu? Aí você fala, mas a salvação, mas a gente, irmão, não é salvo, Jesus não nos salvou só para ir para o céu. Ele nos salvou para que nós sejamos diferença no mundo. Porque ele falou assim, eu não oro para que tire-os do mundo. Não foi isso que ele orou? O que ele estava dizendo? É que para nós seremos referências no mundo. Porque se Jesus é assim, eu oro para que eles tirem do mundo. Irmão, na hora que a gente aceitar, Jesus era arrebatado. Entendeu? Então ele falou assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então ele falou assim, por enquanto, eu e você vamos viver no mundo. Vamos sofrer as pressões do mundo. Seremos impactados, mas qual que é a forma que qual é a contra-resposta do crente? É viver de uma forma digna da vocação a qual nós fomos chamados. Então, eu e você não fomos chamados para ir para o céu, como ênfase. Nós somos chamados para ser crentes, para fazermos a diferença enquanto estivermos aqui. O céu é o destino, e Paulo fala, fomos predestinados em Cristo. Então, quem está em Cristo, isso é natural, irmão. É natural ir para o céu. É natural. Porque Jesus disse que quer que nós, onde eu estou, eu quero que vocês também estejam. Então, se eu estou com Cristo aqui, ao morrer, quando vir o arrebatamento, eu estarei com Ele. Isso é uma consequência natural do crente. Natural. Então, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Aí, né, irmão, entrou num negócio meio difícil aí, né? Mas é a Bíblia, né, irmão? Se eu não tenho capacidade de perdoar, eu estou no lugar errado. Né? Se eu não consigo perdoar ninguém, sou uma pessoa que sempre guarda o rancor,
estar aqui na igreja é o lugar errado. Né, pastor Wilson? Se eu não consigo perdoar a pessoa, isso aqui é o lugar errado. Porque eu olho para os irmãos e irmãs que foram perdoados em Cristo Jesus, cujas ofensas a Deus é muito maior. Eu ofendi Deus, então se a irmã dela me ofende, a ofensa dela é muito pequena daquilo que eu ofendi a Deus. O amor de Deus, o perdão de Deus é maior. Ou vice-versa. Então, se eu não consigo perdoar um pecadinho, vamos dizer assim, usando um exemplo, olha a proporção que eu fui perdoado por Deus. Então, longanimidade é olhar os erros, e as pessoas hoje têm tido dificuldade em olhar os erros, né, e perdoar. A gente gosta muito de falar. A rede social é um negócio perigoso, para quem não sabe usar. A pessoa vai lá, ofende, xinga. Eu conheço um pastor, eu acompanho ele, e o pastor coloca uma coisa lá, irmão, o pastor é um pastor, uma pessoa sempre educada, o irmão vai lá xingar o pastor. Ofende lá a pessoa. Aí eu fico perguntando, se ele estivesse na igreja, ele tivesse essa coragem toda? Não. Então porque aí o cara coloca um perfil lá, assim, uma imaginha lá que não mostra ele, aí ele acha que se acha no direito de ofender os outros. A gente perdeu essa capacidade de longanimidade, né? Junta a mansidão com a longanimidade, que significa literalmente de longo ânimo, né? Dotado de uma capacidade de tolerar o desconforto sem revidar. Isso nos leva à paciência ou à capacidade de suportar uma graça que não pode ser experimentada sem amor. O amor é benigno. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Na verdade, Paulo está descrevendo alguns dos frutos do Espírito, Gálatas que eu li, 5, versículos 22 e 23, pois a unidade do Espírito, que é o que nós lemos aqui, né? Efésios capítulo 4, versículo número 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando. Então, eu e você devemos nos esforçar, procurar sempre resguardar o quê? O vínculo da paz. É o resultado de andar no Espírito. Irmão, a gente só consegue ser humilde, ser manso, ser longânimo, quando nós andamos no Espírito. Então não existe, eu sou forte, não vai, irmão. Não vai. E o que Paulo vai trabalhar agora, a gente vai ver que a próxima lição vai falar da família. Porque Paulo vai aumentando o leque agora de atuação. Ele vai falar isso como lá, não deu tempo de falar, ele falando da questão da ministerial, foi chamado e tem que trabalhar no aperfeiçoamento. Depois ele começa a falar. Ele vai falar do relacionamento do esposo e da esposa. Ele vai falar do relacionamento dos pais e os filhos. Ele vai falar do relacionamento do senhor e do escravo. E ele vai terminar dando onde nós obtemos a vitória. Revestivos de toda a armadura de Deus. Então ele começa a mostrar onde nós estamos, quem éramos, o conflito que havia na igreja em questão racial, mas que agora em Cristo há uma unidade, uma união, porque é o corpo de Cristo. E esse é o mistério que ele fala que foi revelado, essa capacidade que a igreja tem, que é dada pelo Espírito Santo que habita nela, de pessoas diferentes, na diversidade, conseguir manter uma unidade, a paz, porque foi reconciliado com Cristo, logo fomos reconciliados uns com os outros. E aí ele começa a falar agora do quê? Que uma das características ou virtudes que a igreja precisa ter e exercitar para que possa manter a unidade, a união, é humildade, mansidão e longanimidade. E aí você pega a lista de Gálatas 5, 22 e diante, esta é a proposta de Deus para a igreja. Então a gente nunca vai conseguir se a gente não for dependentes de Cristo e dependente um dos outros. Conclusão.
vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostraremos que algumas virtudes são essenciais: a humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gera os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes viverem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém? Então é isso. Viu algum conflito, irmão? Você tem que ser a pessoa que vai reconciliar esse negócio. Você não pode dar prosseguimento para conflito. Então, igreja não é... E uma coisa que a gente tem que aprender, irmão: igreja não quer dizer que não tenha conflito. É o lugar propício para ter conflito. É curioso isso, parece meio contraditório, mas não. Porque às vezes você está conversando, tem um irmão que pensa diferente, vê uma coisa diferente, mas essas diferenças de opinião, elas devem ser unificadas no propósito da igreja, que é viver de uma forma unida, em paz. Então a gente pode ter conflito sim, mas a gente tem que apaziguar o conflito, a gente tem que promover a paz. Estamos em paz? Os dois levantam a bandeira branca e acabou. Então não quer dizer que não haverá conflito. Seria loucura eu não dizer isso. Mas a gente tem que administrar os conflitos. Amém? Eu queria orar em nome de Jesus com a igreja. Estamos aí encerrando. E domingo, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui retornando. Então, foi liberado agora, né, uma porcentagem de irmãos, 30% da igreja. Eu acredito que nossa escola bíblica, ela não teria problema de ter. É só a gente porque a escola bíblica em peso, ela não dá nem 30% da igreja. Então o que a gente tem que tomar cuidado é espalhar os irmãos. Então aí os irmãos que estão acostumados nos cantinhos têm que se espalhar aqui. Né? Ah, irmão, mas você falou de unidade. Mas a unidade nós vamos espalhar porque nós queremos preservar a unidade. Nós não queremos que o irmão se contamine e fique doente. Então, como é espaçoso aqui, a gente consegue espalhar os irmãos, se os irmãos quiserem vir no próximo domingo. Então, a gente espalha aqui os irmãos da escola bíblica, a gente já consegue fazer a escola bíblica presencial, tá? Com o número que a gente tem, a gente toma todos os cuidados, máscara, tudo aí. Amém? Então, agora é a hora de a gente cuidar um dos outros, né? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã, de termos aprendido a Tua palavra, Pai. Que possamos sempre estar dependentes de Ti, do Teu Espírito, para sermos humildes, longânimo, manso, e que o Senhor possa falar menor aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo, edificando as nossas vidas, nos ajuda a vivermos de uma forma digna, de uma forma que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa os irmãos que aqui estão, abençoa aqueles que estão distantes, aqueles que estão assistindo via o Facebook, e que o Senhor possa também falar aos seus corações, Pai, que o Senhor possa nos dar um domingo abençoado e que possamos também vir à noite e glorificar o Teu nome, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. E os irmãos que vão tomar ceia, né? É só continuar aqui conosco e a gente vai participar aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória
vamos lá.